Um assunto que tomou conta das redes sociais e também foi muito debatido na televisão, nas rádios e vários espaços, né, na internet, desde terça-feira, foram os aplausos dos torcedores da Juventus a Cristiano Ronaldo, depois que este marcou um belíssimo gol de bicicleta na grande vitória do Real Madrid sobre a Juventus na Itália, né? Os italianos, parte dos italianos da torcida da Juve, aplaudindo o português por uma belíssima jogada, uma obra de arte que coroou ainda mais uma grande exibição do campeão europeu, que ruma aí para mais uma decisão de Liga dos Campeões, ao que tudo indica. Pois é, a discussão a partir daí é uma outra, né? Uma coisa é o torcedor, a outra é o apreciador de futebol, que não é fanático, apaixonado por um clube, né? E aí muita gente elogiou, eu acho até que é bacana. O cara admira futebol, tem a nobreza, a generosidade para aplaudir um gol marcado contra o seu próprio time. Mas, sinceramente, eu acho que essa é uma característica de um torcedor diferente. Do torcedor cliente, né, que é aquele que não é um fanático pelo time, ou de um torcedor que é assíduo, que é apaixonado, mas não é tão fanático assim, tão apaixonado assim, é o cara que consegue separar mais as coisas, consegue ser mais racional. O torcedor apaixonado, o torcedor ferrenho, ele não consegue aplaudir um gol marcado contra a sua equipe, né? Eu, quando era torcedor de arquibancada, né, lógico, ainda sou um pouco torcedor, óbvio, todos nós somos, trabalho com futebol, é evidente que tenho o meu time de infância, tenho as minhas preferências clubísticas como qualquer um. Aliás, é uma grande bobagem que se fala, né? Quando a gente faz uma análise, um comentário, vai ser clubista, tudo é uma babaquice muito grande, né? Coisa de bobo, de otário. É claro que a gente tem uma preferência por um clube. A questão é se você consegue detectar se aquele jornalista é capaz de separar as coisas ou não, né? Se o cara acha que eu misturo as coisas, que eu falo com o coração, que eu fico defendendo, por exemplo, o Flamengo com unhas e dentes, tudo bem, então não me acompanhe. Aliás, você tem que ser maluco para achar que eu defendo com unhas e dentes o Flamengo, porque é só acompanhar o meu trabalho, os comentários aqui no canal, especialmente na ESPN, no meu blog, os textos, e você vai poder perceber que não é bem assim. A gente critica e elogia quando acha que tem que criticar ou que elogiar, né? A mesma coisa com relação à seleção brasileira, a seleção inglesa, argentina, alemã, as outras equipes, e o Racing, meu time lá na Argentina também, que aí não é nem tão alvo assim das nossas análises, porque está vivendo ali uma outra realidade, quase não enfrenta times brasileiros, enfim, acaba sendo uma relação assim que até me permite ter um pouco mais de espontaneidade como torcedor, né? E é bom para a gente poder botar para fora um pouco desse lado, porque você, quando passa a trabalhar com futebol, você passa a trabalhar como repórter, como jornalista no esporte, você tem que deixar sua paixão de lado. Você não pode ficar na tribuna do estádio comemorando o gol. Você não pode estar na cabine de transmissão festejando o gol da sua equipe. Você tem que ter uma postura mais sóbria. Numa redação, eu aprendi assim e ainda mantenho essa postura. É a mesma coisa. Se eu quiser torcer, eu tenho que ficar torcendo à vontade na minha casa, ou na casa de algum amigo. Não posso ficar em locais como esses agindo como um torcedor de arquibancada. Mas fui por muitos anos torcedor de arquibancada e de geral no Maracanã, né? Frequentei e outros tantos estádios no Rio de Janeiro e aí pelo Brasil. Nessa época, nessa fase da minha vida, na minha infância, da adolescência, início da minha fase adulta, quando eu frequentava os estádios com meus amigos, sinceramente, por mais bonito que fosse o gol do adversário, eu jamais conseguiria aplaudir. Nenhuma chance, nenhuma chance. E aí não é uma questão de egoísmo ou de não gostar de futebol, de não admirar. A gente até admira, mas no momento que o seu time de coração toma um gol, é uma punhalada, né? A reação, a gente gela, a gente fica ali, nossa, é decepcionante. Tem que ter uma relação muito distante com o futebol, ou pelo menos muito distante com o seu clube. Acho que é por aí. Você tem que ter uma relação um pouco mais distante com relação ao seu clube para conseguir ter esse tipo de atitude, né? De aplaudir um gol do adversário. Ou então o cara que aplaude meio de sacanagem, de maneira sarcástica, né? Até protestando, de certa forma, contra o comportamento de sua própria equipe. Quando o Neymar foi aplaudido em Belo Horizonte por torcedores do Cruzeiro, muita gente elogiou, mas muitos cruzeirenses, até na rede social, vieram falar comigo sobre isso, lembrando esse fato e garantindo que, naquela oportunidade, a torcida do Cruzeiro, na verdade, não quis saudar o Neymar, ela quis debochar do seu time porque estava incomodada com uma má atuação do Cruzeiro. Ou seja, tem isso também. Então a gente tem que entender também qual é o propósito do aplauso. Eu até acho que, nesse caso específico do gol do Cristiano Ronaldo, aqueles
aqueles italianos ali aplaudiram em reverência ao grande jogador que ele é e ao futebol. Legal, bacana, mas a gente não pode cobrar que todo mundo pense assim, né, gente? A gente não pode cobrar que todo mundo tenha esse perfil politicamente correto. Repito, eu não faria isso nos meus tempos de torcedor, de arquibancada, que agora eu não posso mais frequentar com a mesma assiduidade, porque escolhi um caminho profissional que me põe em outra situação. Até vou, eventualmente, ao jogo de futebol, tenho o direito de ir um jogo aqui no Brasil, onde for, fora do Brasil, como qualquer outro, mas não com a mesma frequência e também tendo um comportamento diferente em função da minha atividade profissional. Pelo menos é como eu encaro esse tipo de coisa, mas continuando indo ao estádio e tudo mais. Mas trazendo para aquela época de torcedor, de frequentar arquibancada, frequentar geral, de estar sempre ali, eu não conseguiria nunca, não sei você. Se você conseguiria aplaudir um gol do rival, ou num jogo muito importante, o gol do adversário. Porque é uma apunhalada nas costas, é um golpe, é um soco na cara, um soco na boca do estômago, é um chute no saco, é uma porrada. Você toma uma pancada quando o adversário faz um gol num jogo importante. Da mesma forma, quando seu time faz um gol num jogo importante, é uma explosão de euforia incontrolável. O futebol ele proporciona emoções extremas para quem é torcedor, especialmente se você é um torcedor apaixonado. Se você tem uma relação mais distante, talvez você consiga olhar para aquilo de uma forma um pouco mais fria e racional, né? Isso não significa, gente, que alguém está defendendo que tenha que bater em alguém, ser violento ou recriminar quem aplaude. Nada disso. Quem quer aplaudir, que aplauda. Se o cara acha que essa é a forma dele se relacionar com o futebol, tudo bem, problema nenhum. Ninguém está criticando ninguém. Mas também as pessoas que defendem esse tipo de comportamento, de reação, elas têm que respeitar aqueles que, apaixonados pelos seus clubes, não conseguem ter essa reação. Porque eles se sentem abalados quando o adversário faz um gol feio ou bonito, e aí pouco importa. Até acho que mais impactante do que o aplauso, honestamente, é o silêncio. O silêncio da torcida da casa, ou quando é um estádio dividido, né, da metade daquele estádio, quando o jogador marca aquele gol e vê todas aquelas pessoas ali caladas, né? Aquele silêncio. Aquilo ali, eu acho que é tão ou mais impactante do que o aplauso. Eu vi muitas vezes no Maracanã, né, você com 150, 160, 170 mil pessoas, uma das equipes marcando o gol e o silêncio do outro lado, né? Quando você está no meio da torcida do time que sofreu o gol, você não ouve ninguém quase falar, não ouvia quase ninguém falar ao seu redor, e do outro lado você vê aquela explosão de milhares de pessoas gritando o gol. E ao contrário também, quando você está do lado do time que faz o gol, você, quando vê ali do outro lado, vê aquele pessoal todo parado ali, estático, congelado, sofrendo com aquele momento, né? Então o futebol ele nos proporciona muitas reações emocionais, muitas reações fortes, e a gente gosta, a gente ama isso, o futebol, nossos clubes. Não podemos também transformar o comportamento atípico de alguns torcedores da Juventus ou do Real Madrid, ou seja lá de que time for, como um padrão de comportamento, né, gente? Achar que todo mundo tem que reagir dessa maneira quando o seu time toma um gol. Daqui a pouco vamos chegar no cúmulo da babaquice, que é um adversário faz um gol bonito, aí vai chegar um cara na arquibancada, ou nas cadeiras das novas arenas, né? E vai virar para o cara que está do lado dele e falar assim, você não vai aplaudir? O gol deles foi bonito, né? Aplaude aí, cara. Pô, foi um mau golaço, pô, não vai aplaudir? Seria ridículo, né? Isso também não tem o menor cabimento. Então, cada um na sua. Quer aplaudir, aplauda. Mas vamos respeitar o torcedor mais raiz, digamos assim, que não entra nessa de aplaudir gol de adversário. Eu, quando era torcedor de arquibancada, não aplaudi ninguém, gol nenhum do adversário, jamais aplaudiria e, sinceramente, prefiro o silêncio na hora do gol do adversário. Eu acho mais respeitoso e impactante do que aplausos que eu nem sei se são de reverência ou se são puro sarcasmo contra a própria equipe, partindo de um torcedor insatisfeito com aquilo que está vendo em campo. Enfim, é isso. Só uma reflexão, mas sem patrulhamento, sem encheção de saco, tanto com aquele que aplaude, tanto com relação àquele que não aplaude, cada um na sua, e vamos seguir em frente aí com o futebol e com os nossos times favoritos. Saudações.